Retrato da Vovó apresenta uma fascinante jornada pelo passado com fotos e imagens impressionantes. Prepare-se para desvendar curiosidades únicas e mergulhar em um passado cheio de histórias intrigantes. Sejam bem-vindos. O Retrato da Vovó explora uma era marcada por uma explosão de estilo e rebeldia, os Teddy Boys. Tanto meninos quanto meninas adotaram uma moda única, influenciada pela cultura rockabilly e pelo espírito rebelde pós-guerra. Hoje vamos mergulhar nas vestimentas ousadas, nos penteados icônicos e nas atitudes desafiadoras que definiram essa época. Prepare-se para uma jornada na moda vintage que continua a inspirar e encantar, capturando uma essência de uma geração que desafiou as normas com elegância e atitude. Na vibrante década de 1950, uma subcultura única e contemporânea floresceu na Grã-Bretanha. Os jovens dessa era abraçaram uma reinvenção da moda eduardiana, trazendo de volta um estilo que havia sido esquecido por 4 décadas. Esses jovens eram denominados Teddy Boys. Sua aparência única destacava-se por penteados cuidadosamente elaborados, paletós longos, coletes elegantes, gravatas finas e calças ajustadas. A estética do Teddy Boy representou uma notável ruptura com a atmosfera predominante de austeridade e frugalidade do pós-guerra. Curiosamente, alguns Teddy Boys, mesmo pertencendo à classe trabalhadora, estavam dispostos a investir mais de 2 semanas de seus salários na aquisição de ternos feitos sob medida, demonstrando um comprometimento notável com a moda e um desejo de se destacar na sociedade. Esse investimento não era apenas em roupas, era uma afirmação de identidade e uma expressão de individualidade, desafiando as normas da época e estilo. Notavelmente, uma parte da comunidade Teddy Boy tornou-se associada a gangues, ganhando uma reputação controversa devido a atividades como vandalismo e delinquência. Essa associação entre os Teddy Boys e gangues refletiu não apenas uma expressão de rebeldia, mas também um desejo de pertencimento a grupos sociais distintos. Para alguns jovens, as gangues representavam uma forma de comunidade e proteção em um contexto social complexo e muitas vezes desafiador. Essas dinâmicas complexas adicionaram camadas intrigantes à narrativa dos Teddy Boys, destacando os diversos motivos por trás dessa subcultura única e, ao mesmo tempo, ressaltando as complexidades das experiências juvenis na década de 50. Apesar dessas controvérsias, as fotografias cativantes dessa época proporcionam um vislumbre das travessuras dos Teddy Boys, enquanto perambulavam pelas ruas e frequentavam salões de dança no vibrante coração de Londres. Essas imagens icônicas capturam a energia e a atitude ousada dos jovens da década de 1950, revelando não apenas a moda ousada, mas também a dinâmica social e cultural única que cercava essa subcultura. Cada imagem é uma cápsula do tempo, narrando histórias silenciosas de uma juventude que desafiou as convenções e expressou sua individualidade através do estilo e da rebeldia.
deixando um legado duradouro na história da moda e da cultura juvenil. Na Grã-Bretanha do pós-guerra, o racionamento continuou a afetar a indústria da moda, e os alfaiates masculinos no centro de Londres criaram um estilo baseado nas roupas eduardianas, na esperança de vender aos jovens oficiais desmobilizados dos serviços. Nesta foto, um grupo de jovens Teddy Boys posa para a câmera, exibindo suas jaquetas com lapelas aveludadas e bolsos com abas, um símbolo desta tribo. As calças justas de cintura alta e os sapatos de camurça com sola grossa, conhecidos como cripes, completa o visual característico dos Teddy Boys. No entanto, o estilo com calças cônicas, jaquetas longas semelhante aos suit americano dos pós-guerra e coletes elegantes não era popular em seu mercado-alvo, deixando os alfaiates com pilhas de roupas não vendidas que, para recuperar as perdas, eram vendidas mais barato para a moda masculina. Lojas em outros lugares de Londres. Embora tenha havido alguma adoção abastada, um desprezo extravagante da classe alta ao governo trabalhista do pós-guerra e sua mensagem de austeridade foram predominantemente os jovens da classe trabalhadora suburbana que adotaram e adaptaram o visual spec e cowboy, e por volta de 1952, o que se tornou o estilo Teddy Boy começou a surgir, espalhando-se gradualmente por toda a Grã-Bretanha. Os Teddy Boys eram jovens ingleses de baixa renda e amantes de rock que não podiam se dar ao luxo de diversões caras, agrupando-se em cafés, pubs e casas de show. Para esconder suas origens humildes, adotaram as roupas inspiradas na era eduardiana, que a Savile Row, rua famosa por ser um polo de moda da época, tentou reintroduzir após a Segunda Guerra Mundial. O penteado usado por eles se inspirava em Elvis Presley, um dos seus ídolos, mas com um topete mais fofo e um detalhe apelidado de rabo de pato na parte de trás. O comportamento dos Teddy Boys era muitas vezes violento e não raro surgiam brigas em locais frequentados por eles. Muitas vezes, chamados de xenofobos, chegaram a se envolver em conflitos raciais em 1958 no Reino Unido. Esse tipo de comportamento leva muitos a crer que eles foram o possível embrião do movimento punk inglês, justamente com os mods, seus arqui-inimigos que geraram os skinheads. Mas nem todos os jovens que integravam esse grupo tinham esse tipo de atitude. Muitos apenas buscavam uma identidade própria através da moda e da música, algo que se tornou comum entre os adolescentes nas décadas seguintes. O colete de brocado, a camisa branca de gola alta e gola larga, conhecida como gola Mr. B, frequentemente usada pelo músico de jazz Billy Eckstine, e a gravata estreita Slam Jam, ou gravata ocidental, completavam o visual característico dos Teddy Boys. Os calçados favoritos dos Teddy Boys incluíam Oxford, altamente polidos, brogues grossos e sapatos com sola de crepe,
geralmente de camurça. Esses sapatos eram conhecidos como os clippers, trepadeiras de bordel ou trituradores de besouro. As Ted Gills, também chamadas de Didies, usavam jaquetas drapeadas, saias lápis, saias compridas, tranças longas, jeans enrolados, sapatos baixos, jaquetas sob medida com gola de veludo, chapéus de palha, broches de camafeu, alpercatas, chapéus cule e chapéus longos e elegantes, bolsas de embreagem. As Ted Gills foram uma subcultura de jovens mulheres britânicas que surgiram na década de 1950. Elas eram frequentemente associadas aos Ted Boys. Mais tarde, adotaram a moda americana de calças toreador, saias circulares, volumosas e cabelos presos. As Ted Gills eram frequentemente vistas em cafés, pubs e casas de show, onde se reuniam para dançar e socializar. Embora a subcultura tenha sido relativamente pequena e pouco conhecida, ela teve um impacto significativo na moda e na cultura popular da época. Eram jovens mulheres da classe trabalhadora dos bairros mais pobres de Londres. Normalmente, abandonavam a escola aos 14 ou 15 anos e trabalhavam em fábricas ou escritórios. As Ted Gills passavam grande parte do seu tempo livre comprando ou confeccionando suas roupas de marca registrada. Seu estilo originou-se de um estilo meticuloso e atraente das casas de moda, que lançaram linhas de roupas de alta costura que lembravam a era eduardiana. Espero que tenha gostado desta história do passado. Agora não se esqueça de deixar seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo do Retrato da Vovó.